Bem, pessoal, boa noite. Primeiramente, antes de iniciar, né, a nossa reflexão, a nossa introdução ao pensamento de Hegel, a nossa pretensão aqui é fazer um apanhado, um panorama, né, sobre Hegel, a filosofia hegeliana, não no sentido de tratar todos os detalhes mínimos, né, do pensamento de Hegel, mas a gente tem um acesso, primeiramente, à formação de Hegel, né, quem foi Hegel, como foi um pouco da sua formação filosófica, falar um pouco sobre as obras dele, né, e dentro do contexto em que elas foram escritas, né, quais são as principais questões que elas vão trazer. Aí, nesse sentido que eu pensei, né, essa aula online, em que a gente pudesse ter essa visão panorâmica do Hegel, que é um pensador que, né, dispensa apresentações, né, que está presente em toda a tradição filosófica moderna e contemporânea. E nesse sentido também a gente vai falar, além um pouco sobre os princípios da filosofia hegeliana, a formação de Hegel, as obras de Hegel. Depois a gente fala um pouco sobre os intérpretes, né, alguns autores que são referência para que a gente possa, né, ter esse contato mais próximo, mais cuidadoso. E lembrar que Hegel, apesar de todos os estereótipos, né, que se criou de obscuro, né, lembra até aquele conceito, né, de Heráclito, que se dizia que Heráclito era obscuro, né, Rois Kotenos. É interessante que a gente possa compreender que, para entender o pensamento hegeliano, a gente precisa conhecer um pouco da língua alemã, né, tem que ter uma compreensão também do contexto em que essas obras, né, do Hegel foram escritas, as influências que ele recebeu. Então é nesse sentido que é também um impulso, né, um incentivo para que as pessoas conheçam melhor, né, o pensamento hegeliano, o pensamento de Hegel especialmente, porque após Hegel a gente tem toda uma tradição de autores que vão beber na fonte de Hegel e vão dar continuidade ao seu pensamento, que são os chamados hegelianos. A gente tem pensadores na Alemanha, na França, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos que vão dar continuidade, né, digamos assim, a esse modo, né, essa forma de filosofar inaugurada por Hegel e que é presente, né, em toda a filosofia ocidental. E a pretensão que a gente estabeleceu é que futuramente a gente possa dar continuidade com outros vídeos, né, que vão também enfocar alguma obra em específico do Hegel, alguma questão específica, para que a gente possa, né, adentrar o pensamento hegeliano de uma forma bem com a paciência do conceito, né, que a gente possa ter esse cuidado de não tratar um autor de tanta importância, né, um autor com a dimensão que o Hegel tem, de uma forma leviana, né. É necessário que a gente tenha esse cuidado e que a gente possa realmente fazer com que as pessoas tenham um conhecimento mais amplo e que possam tirar esses preconceitos, esses estereótipos a respeito de Hegel e possam ler um pouco do filósofo alemão de Stuttgart, né? Primeiramente eu queria me apresentar, né? Porque algumas pessoas talvez não me conhecem, né? Uma boa parte das pessoas que podem estar participando, ouvindo. Meu nome é Francisco José da Silva, sou professor do curso de Filosofia da Federal do Cariri, mas estou há 10 anos, né, como professor aqui no Cariri, mas a minha formação, né, é na UES, né, eu comecei a minha graduação em 92 e fui até 98, né, na UES, e foi justamente na UES que é um grande polo, digamos assim, um núcleo onde o pensamento hegeliano no Ceará, ele, digamos, se expande, né, como se irradia para vários outros campos, né, outros grupos que vão surgindo posteriormente. Então, na minha graduação, eu tive contato com o pensamento de Hegel a partir da professora Marli Soares, né, que é professora lá do Seminário Teológico de Fortaleza e também é professora da UES, né. E a Marli foi o primeiro contato que eu tive por volta de 94 que, digamos assim, despertou o interesse em conhecer a filosofia de Hegel. Inclusive o Hegel está aqui do lado, ó, não sei se vocês perceberam, né. O contato, né, inicial com o pensamento de Hegel foi através da obra Filosofia do Direito. Desde então, né, tenho pesquisado, né, não, digamos assim, não aprofundado com toda o rigor, né, que realmente é necessário para o estudo de Hegel, dedicar uma vida inteira, né, para compreender o pensamento hegeliano minimamente. E, além da professora Marli,
no meu mestrado, né, eu fiz o mestrado na UFC, depois da UES, né, que a UES, como eu disse, é um núcleo de estudos do pensamento de Hegel. Fui para a UFC fazer o mestrado. O meu mestrado foi uma dissertação sobre o pensamento do jovem Hegel. Então eu peguei as obras da juventude, que são pouco conhecidas, que só tiveram, digamos assim, as primeiras pesquisas vão surgir no início do século XX. Só para você ter uma ideia, os escritos de juventude de Hegel ficaram um pouco de lado, né, na pesquisa, até porque não eram conhecidos, né, ficaram ali nas gavetas, nos gabinetes, e a partir de 1906, 1907 eles começaram a ser editados, publicados, e aí foram feitas as pesquisas, e hoje a gente tem um conhecimento mais digamos, ligado a essa formação inicial do Hegel, que é essencial para compreender todo o sistema do pensamento hegeliano. Então, o mestrado, né, eu fiz por orientação do professor Kleber Amora, que é um professor da UFC, um professor que estuda Kant, né, que também tem um conhecimento, né, muito rico em Hegel. Foi ele que me deu, digamos assim, o toque, a inspiração para que eu pudesse pesquisar esses escritos da juventude, que são uma série de escritos que ainda não tem publicação em português, né? Depois eu vou falar um pouco sobre eles. E, além da graduação e do mestrado, também tive contato com, novamente, um embate com Hegel agora no doutorado. Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, foi sobre um pensador contemporâneo de Hegel, Schleiermacher, né? Que é um filósofo e teólogo alemão, né? Mais ligado ao romantismo. E é justamente nesse embate que, mais uma vez, a gente entra em contato novamente com Hegel, né? Agora o Hegel da maturidade, as obras da maturidade. Então são essas pessoas, né? E o meu orientador no doutorado foi o professor Manfredo, que também é uma referência fundamental para conhecer o pensamento de Hegel, né? Como ele é estudado aqui no Ceará. Então são esses núcleos, né? Esses contatos que a gente tem, a UFC, e que foram, digamos assim, a base da minha formação, né, da minha pesquisa em Hegel, que já vem, né, desde a graduação. Não vou dizer que eu sou um especialista no sentido mais profundo do termo, mais amplo do termo, mas venho lidando, né, tanto com a obra do Hegel, com as referências, né, os efeitos, digamos assim, que o pensamento hegeliano tem na história. Uma vez estudando Schleiermacher, a gente se confronta, né, necessariamente com Hegel. Quem estuda Marx se confronta com Hegel, quem estuda Feuerbach se confronta com Hegel, e por aí vai, né? Os grandes pensadores modernos e da contemporaneidade, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, né, vão estar em contato com o pensamento de Hegel. E é justamente por isso, né, que eu pensei que seria necessário que a gente, nesse período, né, principalmente de pandemia, né, espero que todos estejam bem e possam, né, digamos assim, na medida do possível, ter uma possibilidade de estudar mais, né, sobre esses autores, que eu resolvi fazer essa apresentação, essa introdução ao pensamento de Hegel. E dizer que essa live, né, essa aula online, é especialmente em homenagem a um amigo, né, o Alexandre de Moura, né, que foi um professor, colega da gente, da UES também, que estudou na UES, um grande estudioso de Hegel, um profundo leitor de Hegel, que foi professor da UFCA, né, com a gente, e depois voltou para a UES, onde ele fez a sua graduação. Então, lembrando que essa aula é fazendo referência a esses professores que são, digamos assim, as principais figuras, né, da pesquisa sobre o pensamento de Hegel que a gente tem, né? O professor Kleber, que foi meu orientador, o professor Manfredo, o Alexandre, né, que saudoso, né, Alexandre, que já nos deixou, mas continua, né, digamos assim, presente, né, através dessas memórias dos afetos. E é baseado, né, justamente nessas influências que a gente pode dizer que o pensamento de Hegel ele continua. Eu faço parte de alguns grupos, né? Aqui no Cariri a gente tem um grupo de pesquisa sobre idealismo alemão, que é o LEIA, Laboratório de Estudos do Idealismo Alemão, também já com mais de 10 anos. E existe um grupo também do qual eu faço parte, tenho contato, que é o pessoal da UVA, né, da Universidade do Vale do Acaraú, em Sobral, que tem um grupo LE. Eu vou dizer LE, mas porque na verdade é LEH, que é Laboratório de Estudos Hegelianos, com o meu amigo Marcos Fábio, que é também um estudioso de Hegel, estudou e fez doutorado
né, principalmente na obra pedagógica de Hegel, né, a filosofia da educação hegeliana. Então, são essas influências, né, que a gente pode dizer assim, que no Ceará, não apenas ultimamente, né, nos últimos 30 anos, mas desde a década de 60, 70, que a gente tem uma série de estudiosos, grupos, né, que se formaram, e tradutores. Né? Só para se ter uma ideia, o Ceará é um grande núcleo de estudos de Hegel. Primeiramente porque a gente teve um dos maiores tradutores, né, maiores estudiosos de Hegel, que é o padre Paulo Menezes, que viveu, né, faleceu, acho que na década de 90, ou já nos anos 2000, e foi o tradutor das principais obras que a gente tem de Hegel no Brasil. Né? Então, a Fenomenologia do Espírito, a Enciclopédia, né, das Ciências Filosóficas, a Filosofia do Direito. Então, essas obras, além de um roteiro, né, que tenta nos dar uma orientação, né, sobre como seguir na leitura de Hegel, né, da Fenomenologia, o padre Paulo Menezes é a grande figura, a grande referência que a gente tem aqui no Ceará, digamos assim, das mais expressivas. Além do padre Paulo Menezes, a gente teve também um professor na UFC, que também é uma referência, né, talvez até mundial, sobre o estudo de Hegel, que é o professor Jaci Menezes, que foi professor da UFC, e que também tem uma produção, né, voltada para o estudo do pensamento de Hegel. Além dele, a gente tem o professor Manfredo, né, Manfredo Oliveira, que é conhecido de todos, né, dispensa apresentações, porque é conhecido no Brasil e até fora do Brasil. Né? Então, a gente já tem essa tradição no Ceará, que nos permite dizer assim que nós temos consolidado, né, digamos assim, uma pesquisa, né, sobre Hegel que tem se perpetuado, tem se irradiado. Né, vários colegas que estudam Hegel, direto ou indiretamente, né, que a gente pode também fazer referência, né, nesse sentido. E também eu faço parte da Sociedade Hegel Brasileira, né, que é a sociedade que estuda Hegel, né, e tem uma importância porque ela divulga as obras hegelianas, ela promove congressos internacionais, e são através desses grupos, né, que a gente, digamos, fortalece essa pesquisa sobre o pensamento hegeliano. Né? E aí a pergunta que todo mundo faz é: por que estudar Hegel? Né? Qual é a importância? Né? Por que é necessário estudar esse autor, que muitos consideram um autor difícil, né, enigmático, cuja a escrita é um tanto, como é que eu posso dizer, rebuscada, ou usa de conceitos muito rigorosos, que é preciso você ir se adaptando aos poucos para você, sinceramente, né, digamos assim, dizer: eu estou estudando Hegel, estou pesquisando Hegel. Você precisa de um cuidado, de uma paciência, né, para que você possa ter esse acesso, que é um acesso que é paulatino. Né? É necessário primeiro ler as obras, no primeiro momento você tem um estranhamento, mas aos poucos você vai conseguindo, digamos assim, aprender qual é o nexo, né? Qual é o fio condutor do pensamento hegeliano. Então é pensando nisso que a gente pode dizer, como vários, né, autores e pesquisadores já disseram, Hegel é considerado o Aristóteles da modernidade. Né? Talvez um pensador de uma dimensão, né, colossal, porque a obra de Hegel ela abrange toda, né, a gama de questões que a filosofia já abordou. Então se considera Hegel como uma espécie de Aristóteles, né, da modernidade. Hegel é considerado o último grande pensador sistemático, ou seja, um pensador que deu conta de pensar tudo aquilo que foi possível pensar na sua época. Então, desde a lógica, a matemática, a física, a filosofia da natureza, a cosmologia, a filosofia da história, a ética, a filosofia da religião, a estética, a filosofia do direito, a filosofia da história, a história da filosofia. Então, só para se ter uma ideia, né, da amplitude, né, da dimensão daquilo que o Hegel produziu. Né? Se eu não me engano, são cerca de 20 mil páginas, né, que Hegel escreveu sobre os mais diversos assuntos. E com uma profundidade, com, digamos assim, com a capacidade de criar novas abordagens, novos conceitos. Né? A grande, digamos, o grande ponto, né, nevrálgico da obra de Hegel é o seu procedimento, né, o seu método, que é conhecido como dialética. Então a dialética hegeliana, digamos, é o fio condutor, o procedimento fundamental pelo qual Hegel vai abordar todos os campos do conhecimento humano. Né? Nesse sentido que a gente pode dizer que ele é o último grande sistemático, o último grande
metafísico, né? Depois da Idade Média, depois da filosofia grega, talvez Hegel seja o último grande pensador de uma tradição metafísica, né? Muita gente considera que ainda há uma discussão metafísica, né? Mas a gente pode dizer que na modernidade quem alavanca novamente a questão da metafísica vai ser Hegel. Então, por isso que ele, digamos, é a grande referência no pensamento metafísico da modernidade. Embora depois seja contestado, né, por uma série de autores. Também Hegel é conhecido como o ápice, né, do idealismo alemão. Para quem não conhece o idealismo alemão, um movimento que surge no final do século XVIII, início do século XIX, formado por pensadores, né, pós-kantianos, né, pós-Immanuel Kant, né, que foi a grande figura, digamos assim, do iluminismo alemão, e que vão confrontar as teses kantianas e elaborar uma forma própria, né, de pensar a realidade. E esse movimento é chamado idealismo alemão. Ele surge, né, logo após, digamos assim, a produção mais vigorosa de Kant, né, da crítica da razão pura, da crítica da razão prática e da crítica do juízo. Então é nesse contexto, né, final do século XVIII, início do século XIX, que vai se formar o pensamento do idealismo alemão. E por que é chamado idealismo alemão? Bem, primeiramente pelo conceito idealismo, a gente tem que ter muito cuidado também, porque idealismo diz respeito à ideia, mas quando a gente fala no pensamento clássico alemão, ideia, a gente não está falando da ideia subjetiva, né? Da ideia que nós, indivíduos, cada um de nós temos. A ideia, na verdade, digamos, é o elemento fundamental, o núcleo da realidade. Então é por isso que esses pensadores são chamados idealistas, porque para eles o que é o elemento fundamental, o princípio primeiro de todas as coisas é chamado de ideia. E alguém poderia perguntar o que é ideia, né? Como eu já disse, ideia aqui não se confunde com a noção que a gente já tem, né? A noção comum de uma imagem mental que cada indivíduo tem. Mas na verdade a ideia é a realidade na sua objetividade, enquanto identidade de pensamento e ser. Quem estudou um pouco de filosofia sabe que logo nas origens, né, a filosofia vai se confrontar com dois grandes problemas, né, que é a questão do pensar e a questão do ser. A gente tem Heráclito e Parmênides como as duas figuras mais representativas, né? Depois Platão são aqueles pensadores que vão discutir justamente a relação entre ser e pensar. O pensar é um reflexo do ser, o ser também, no seu elemento mais intrínseco, é pensamento. Então é justamente nessa esteira, né, dessa tradição que o idealismo alemão vai surgir, tentando resgatar esse vínculo, né, digamos assim, necessário entre o ideal e o real. Então a gente, para compreender o idealismo alemão, tem que fazer essa ressalva, para que a gente não confunda, né, o idealismo com uma forma de pensamento que foi muito criticado, tanto por Hegel, por Schelling, por vários outros autores, que seria chamado de um pensamento abstrato. O pensamento de Hegel é tudo menos um pensamento abstrato. Na verdade, o que ele toma para si é que o pensamento filosófico, na sua raiz mais profunda, é um pensamento concreto, é um pensamento do concreto. É o próprio real que vem à tona através do pensamento. E o pensamento não, digamos, exclui, né, o vínculo com a realidade. O que o Hegel e os idealistas alemães vão fazer é mostrar esse vínculo necessário entre ser e pensar. Então é a partir daí, né, desse movimento chamado idealismo alemão, que a gente tem, digamos assim, a primeira referência, né, para pensar o que Hegel fez em filosofia. Então Hegel é um idealista, mas o idealismo aqui não se confunde com o pensamento do abstrato, ou um pensamento que por ele chamar de metafísica abstrata, daquela que separa pensamento e realidade, que é justamente o que ele quer superar. Então esses são, digamos assim, os títulos, né, que a gente dá, que a gente escuta, né, dos filósofos, né, sobre Hegel. O último metafísico, o último grande filósofo sistemático, é o Aristóteles do século XX, é o ápice do idealismo alemão. Então são essas referências, né, que a gente tem sobre o pensamento hegeliano. Como é que isso pôde, né, digamos assim, surgir no início do século XIX, né,
como eu disse, final do século XVIII, início do século XIX, é isso que a gente vai ver aqui paulatinamente, né? E o primeiro grande resultado que a gente tem dessa filosofia, dessa produção que o Hegel fez, é justamente a sua influência que vai ser rastreada, que está presente, os efeitos do seu pensamento, em todos os grandes movimentos filosóficos que a gente vai ter no século XIX e no século XX. Né? Para começar, a gente pode dizer que o marxismo, né, é influenciado diretamente pelo pensamento de Hegel, embora faça uma crítica radical à metafísica hegeliana. Além do marxismo, a gente vai ter o próprio positivismo, que é uma filosofia que tem pretensões sistemáticas, embora uma outra perspectiva, né, mais cientificista. A gente vai ter o existencialismo, como um pensamento que bebe na fonte hegeliana. Um exemplo fundamental disso é Kierkegaard, né, que vai ser um dos grandes pensadores, né, existencialistas, e depois isso vai, né, ter uma continuidade, inclusive com Sartre. Né? Sartre escreve a sua própria dialética, né, para também pensar a realidade a partir de conceitos, né, como o Hegel pensou, conceitos dialéticos. Então você vê aí o marxismo, né, Marx, Engels, como, digamos, derivados, né, do pensamento hegeliano, embora críticos, embora tentando superar o pensamento hegeliano, mas influenciados diretamente. Como eu disse, o positivismo, a gente tem um pensamento existencialista, como eu falei, Kierkegaard, né, principalmente. A gente vai ter, inclusive, o pensamento de Nietzsche, embora a gente saiba que Nietzsche é um dos maiores críticos de Hegel, né, Nietzsche não consegue, né, se sentir à vontade com Hegel, mas se a gente pegar as obras de juventude, por exemplo, de Hegel, a gente vai ver que existe uma relação muito profunda com a maneira de pensar de Nietzsche. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Né? Eu acredito que, lendo os textos de juventude do Hegel, a gente pode ter essa impressão. A gente vai ver que há mais proximidades entre Nietzsche e Hegel, embora, claro, são dois quadros teóricos completamente diferentes, mas a gente percebe, né, uma certa semelhança, uma certa convergência de algumas ideias. Basta dizer, quando Nietzsche fala sobre o apolíneo e dionisíaco, a gente pode pensar isso como um esquema dialético, né, como uma tentativa de oposições, de compreender oposições. Né, embora, né, no outro quadro teórico, mas a gente percebe que existe digamos, uma dialética, né, no pensamento nietzschiano, que foge, claro, né, ao esquema idealista de Hegel, mas que também tem um certo vínculo. A gente tem Schopenhauer, né, que todo mundo sabe que vai ser um dos grandes desafetos, né, e principalmente porque enquanto Schopenhauer estava vivo, Hegel estava no seu auge, né, em Berlim, na Universidade de Berlim, e aí Schopenhauer, nas suas aulas, tinha um público reduzido, enquanto nas aulas do Hegel lotavam, né, e embora, né, se fale que Hegel era obscuro, mas você vê que era profundamente apreciado por uma grande gama de autores da época. Né? Então Schopenhauer é um outro pensador que, na esteira do idealismo alemão, né, com o seu conceito de vontade, seu conceito de inconsciente, vai se contrapor também ao pensamento hegeliano, ao racionalismo hegeliano principalmente. Né? O que Hegel fala da ideia, né, não deixa de ter, né, digamos assim, referências naquilo que também Schopenhauer vai pensar como ideia, como representação, né? Que é a própria realidade se manifestando na seu caráter mais intrínseco. Né? Então, como eu falei, o marxismo, o existencialismo, o positivismo, a filosofia de Nietzsche, a filosofia de Schopenhauer, o próprio pensamento da escola de Frankfurt, né, que vai dar continuidade ao marxismo, numa outra perspectiva, né, também da indústria cultural, né, de outros elementos, né, do capitalismo, né, mais do século XX. A escola de Frankfurt também vai ter, né, digamos assim, esse contato, essa proximidade com o pensamento de Hegel, direto ou indiretamente. E os pensadores que hoje falam, né, no pós-moderno, na filosofia da diferença, também são, digamos assim, antípodas, né? São aqueles que vão se contrapor justamente aquilo que é o cerne do pensamento de Hegel, né? Que é a ideia do idealismo, né? O conceito de idealismo, e a ideia de uma metafísica, de um sistema que pode dar conta de toda a realidade. Então esses pensadores, que a gente chama pensadores pós-modernos, alguns pensadores também se autodenominam da diferença, eles são
antípodas, né? Eles se contrapõem justamente àquilo que Hegel produziu no âmbito de uma filosofia sistemática e idealista, né? Pensadores da imanência. Por fim, a gente tem um outro grande movimento que vai beber nessa fonte, criticamente, né, de Hegel, que vai ser a hermenêutica. Então, os grandes hermeneutas, né, principalmente Gadamer, né, que é um dos últimos grandes hermeneutas que a gente conhece, juntamente com Paul Ricoeur, são pensadores que têm, né, uma relação muito próxima com o pensamento de Hegel, né, resgatando, né, fazendo uma releitura, uma interpretação de Hegel e tentando, inclusive, superá-lo. Então, esse é, digamos assim, só o pano de fundo, né, o panorama para a gente ter uma ideia do quanto, né, a filosofia de Hegel é influente, o quanto ela, digamos assim, está presente nas discussões mais contemporâneas da filosofia. Então esse é o primeiro momento, né, digamos assim, que na nossa fala sobre Hegel, entender essa importância, né, digamos assim, a grandiosidade do projeto hegeliano, do sistema hegeliano. E nos grandes temas da filosofia, como eu disse, na lógica, né, na filosofia da natureza, na metafísica, na ética, no direito, na filosofia da religião, na estética, na arte, né, principalmente. Então são esses os grandes temas que você vai encontrar, que nós podemos encontrar na filosofia de Hegel em toda a sua obra, né? E aí a gente passa para um segundo ponto, né, que é uma vez feita essa apresentação, né, todo esse panorama, a gente passa para o segundo ponto, que é justamente compreender a formação de Hegel, né? Porque se a gente quer se apropriar do pensamento hegeliano, é fundamental que a gente tenha esse acesso à sua formação, né? Você não pode, o próprio Hegel diz que ninguém conhece um autor tirando ele do seu contexto. Os pensadores, eles nascem dentro de um contexto histórico. Eles são resultado, né, de um processo histórico, assim como depois vai pensar o próprio marxismo. Então Hegel vai mostrar como é que todo o processo histórico ele produz, né, digamos assim, ele dá condições para que a gente compreenda por que determinadas ideias, determinados sistemas de pensamento surgem em um período histórico, né? Isso o próprio Hegel diz. E a gente vai fazer isso, né, tentando compreender um pouco essa formação, né, do pensamento hegeliano. Basicamente a gente pode dividir, né, a formação de Hegel nos primeiros momentos, né, da sua formação, que vão ser no período em que ele vai para o seminário, né, em Tübingen. Primeiramente a gente tem que falar sobre, né, o contexto, né, histórico que Hegel vai surgir, vai nascer. Ele surge justamente no período, né, digamos assim, na adolescência dele, ele está no auge, né, da Revolução Francesa. Então Hegel nasce no ano de 1770. Então esse ano a gente completa 250 anos do nascimento de Hegel. Então ele nasce no período em que a Revolução, o Iluminismo, né, estão, digamos, chegando ao seu ápice, né, ao seu momento mais elevado. E é justamente esse movimento, né, do Iluminismo que faz uma crítica àquele pensamento medieval, crítica ao poder que a Igreja ainda estava ligada, né, digamos assim, ao Estado. E é nesse momento que é produzido, digamos assim, as obras mais importantes do Iluminismo, né? As obras que vão influenciar direto ou indiretamente o pensamento dos filósofos alemães. Então Hegel nasce em 1770 em Stuttgart. Stuttgart fica no sudoeste da Alemanha. Então, é conhecido como a região da Suábia, né? Stuttgart é a capital de Wittenberg. Wittenberg é uma região da Alemanha, como eu disse, no sudoeste. E o pessoal que vive nessa região de Wittenberg é conhecido como suábios. E os suábios são também, digamos, estereotipados como pessoas que falam pouco, que são muito econômicas, que são muito ligadas ao trabalho. A grande preocupação deles é a produção, né, o trabalho. E embora eles tenham um dialeto próprio, né, o dialeto suábio, e alguns até fazem algumas brincadeiras sobre isso. Nessa mesma página eu tinha postado, nessa página Filosoface, eu tinha postado uma matéria que saiu no jornal em 2013, se eu não me engano, em que uma estátua de Hegel lá em Berlim foi vandalizada, né? Jogaram ketchup e tudo mais, e uma crítica lá aos suábios, né? Porque muitos suábios foram responsáveis, digamos assim, pelo crescimento de Berlim, né? Se mudaram para Berlim e lá fizeram todo
digamos assim, o seu desenvolvimento econômico. E aí há algumas críticas aos suábios, né? E aí essa matéria trata justamente desse vandalismo que fizeram no busto, né, de Hegel lá em Berlim. Então ele nasce em 1770, no mesmo ano que Beethoven, né? Então eles são do mesmo ano, são contemporâneos, e vai estudar em Stuttgart, né? No ginásio de Stuttgart, e depois ele vai, como ele é filho o pai dele é funcionário público, e o pai dele quer que ele tenha uma formação para se tornar um pastor protestante, né? Eles são luteranos, Hegel também é luterano, ele se assume luterano até o fim da vida, embora um tanto heterodoxo. Então ele vai estudar no ginásio de Stuttgart, e depois ele vai para o seminário luterano que fica na cidade de Tübingen, que também é na região, né, ali de Württemberg, que hoje é Baden-Württemberg. Então lá o Hegel vai ter a sua formação, digamos, teológica, né, o estudo do pensamento luterano e do pensamento kantiano, principalmente. Isso vai ser de 1788, né, Hegel tinha então 18 anos, até 1792, 93. Então nesse período, né, ele vai conviver com Schelling e com Hölderlin. Schelling vai ser, digamos, outra grande figura, né, um jovem que aos 23 anos já tem produzido o seu sistema filosófico, ou seja, uma figura também abissal, imensa, né, dentro desse processo do idealismo alemão. Eram contemporâneos, né, e amigos, né, e Hölderlin, um grande poeta alemão, um dos maiores, né, considerado uma figura, né, incrível, né, pela maneira como compreendeu, digamos assim, a sua época e como colocou isso, né, na sua poesia, na sua obra escrita, né, na sua prosa também. O Hölderlin é conhecido por uma obra chamada Hyperion, o Eremita na Grécia, e vai ser uma das referências também para o próprio Hegel, né? Então esses três rapazes, né, Hegel, Schelling e Hölderlin, vão conviver nesse período lá no seminário de Tübingen, e lá vão ficar entusiasmadíssimos, né, com a Revolução Francesa, né, inclusive cantando músicas da Revolução, né, da liberdade, né, contra o despotismo, aquela coisa toda. A Alemanha ainda era um pouco, digamos, não tinha chegado a esse cúmulo, né, de uma revolução. A Alemanha ainda estava no seu processo, né, muito lento, embora a grande revolução da Alemanha tinha sido o surgimento da Reforma Protestante com Lutero, né? E nesse seminário, que é protestante, mas foi na antiguidade agostiniano, eles vão ter esse contato, né, fundamental e se inspirar para produzir os seus sistemas filosóficos. Inclusive, reza a lenda, né, que eles plantaram uma árvore da liberdade, ficaram cantando músicas da Revolução em volta dessa árvore lá em Tübingen. Então esse é o período, digamos assim, que Hegel inicia seus estudos teológicos e filosóficos. Então, de 1788 a 1792, 93, então veja bem, ele começa a sua formação começa um ano antes da Revolução Francesa, que é 1789. E é justamente aí no auge, né, no ápice, né, jovem, né, com todo aquele gás, né, entusiasmo revolucionário. E Hegel vai começar a produzir os seus primeiros ensaios, seus escritos, chamados Escritos da Juventude, também conhecidos como Theologische Jugendschriften, né, os escritos teológicos do jovem Hegel, né, como são conhecidos. E, como eu disse, são objeto da minha dissertação de mestrado, né, a pesquisa que eu fiz, e que só vieram a ser estudados, né, digamos assim, na academia a partir do século XX. Então, esses escritos teológicos vão ser a última parte da obra hegeliana que vai ser estudada, que vai ser pesquisada, né, e conhecida com mais profundidade, ironicamente, né? Então, ele passa de Tübingen, ele vai para Berna, na Suíça, 1794, por aí. E 1794 é um ano, né, digamos assim, nuclear nesse processo, porque é o ano em que Fichte vai escrever a Doutrina da Ciência, né? É o ano em que Schiller vai escrever a obra sobre educação, Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade. E é o ano também em que Kant vai escrever, né, vai publicar a sua obra A Religião nos Limites da Simples Razão. Então vejam aí, né, o que tem, digamos assim, como
pano de fundo espiritual e filosófico dessa época, né? Você tem a Revolução Francesa acontecendo um pouco antes, e logo na sequência, 5 anos depois, você tem grandes obras da filosofia que vão surgir e vão provocar, na verdade, um grande movimento, né? Uma grande revolução filosófica na Alemanha. Então, por isso que o idealismo alemão ele é tão importante. Então, esse período, né, que Hegel passa no período de formação inicial teológico vai ser justamente o período que vai surgir essas obras fundamentais. A Doutrina da Ciência de Fichte, a Carta sobre a Educação Estética da Humanidade do Schiller e a obra do Kant, a Religião nos Limites da Simples Razão. Essa obra também é fundamental porque é uma crítica, né, do catolicismo, uma crítica da visão, digamos, de uma religião voltada para o fetichismo, né, ligado ao despotismo, e é também tem um vínculo fundamental com a ideia de liberdade, né? A verdadeira religião cristã é uma religião moral, uma religião da liberdade. Então, Hegel sai de Tübingen, vai para Berna, ele vai se tornar um tutor, né, um professor de famílias aristocráticas na Suíça, em Berna. Depois ele vai para Frankfurt. Então, Tübingen, Berna, Frankfurt vão ser as cidades em que Hegel vai, digamos assim, exercer, né, a sua atividade como tutor. E é justamente desse período, né, de 1795 até 1801, que a gente tem chamado período da juventude, né, das obras de juventude do Hegel, ou os escritos teológicos do jovem Hegel. Então, esse período é um período fundamental, embora pouco conhecido. Só para citar 3, né, obras que a gente vai falar um pouco depois, que vão ser, né, digamos assim, obras que pouco conhecidas, mas que hoje têm uma importância muito grande nas pesquisas sobre a formação de Hegel, vão ser A Vida de Jesus. O Hegel escreve uma biografia de Jesus, mas inspirada no pensamento de Kant, né? Aquela obra que eu falei de 1794, A Positividade da Religião Cristã e O Espírito do Cristianismo e Seu Destino. Essas 3 obras são, digamos assim, o ápice, né, da produção do jovem Hegel. Em 1801, né, como eu disse, depois de Frankfurt, Hegel vai para Iena. Em Iena, ele vai fazer a sua primeira tentativa de produção de um sistema filosófico. Ele ainda tem alguns escritos espaços, ele ainda não tem um sistema formado, já tem alguns esboços, né? Então, como eu disse, né, a obra da juventude, né, que a gente tem a edição alemã, que é Frühe Schriften, né, primeiros escritos, é uma obra até volumosa. A gente só tem uma tradução em castelhano, né, em espanhol, que é Escritos de Juventude, que é um volume razoável, né, que Hegel produziu durante esse período. Então, um período de cerca de 6, 7 anos, ele produziu já um montante de obras que são extremamente profundas, que a gente precisa conhecer. Entre elas a que eu citei, né, que é essa daqui, A Vida de Jesus, da qual a gente só tem tem essa edição italiana, a original em alemão, e uma tradução em espanhol, que é História de Jesus, né? A tradução ficou dessa forma, mas ela é das Leben Jesu, ou seja, a vida de Jesus. Então são essas as obras do período chamado juvenil e teológico de Hegel. Alguns vão dizer que o que a gente chama de período teológico, na verdade, seria teológico-político, porque na discussão teológica, na discussão religiosa, se encontra, na verdade, uma série de questões políticas da época, né? Como eu disse, período da Revolução Francesa, né, pós-revolução, então a maneira de se falar de uma forma que não fosse tão explícita, né, sobre questões políticas era tratá-las pelo viés religioso. Então esse vai ser, digamos, o primeiro momento, né, de produção de Hegel. E aí em 1801 ele vai escrever a sua tese de livre docência para ser professor na Universidade de Iena, que é essa obra, né, mais uma referência para vocês, que é As Órbitas dos Planetas. Essa obra também é interessante, que parece que Hegel está falando de cosmologia, né, de astronomia, mas na verdade é de filosofia da natureza,
né? A cosmologia racional, como se chamava. Então é nessa obra que vai ser, digamos, a tese de livre docência que permite Hegel ser professor na Universidade de Iena. E Iena é, digamos assim, o momento de incubação, né? Digamos assim, o momento de formação daquilo que vai ser a produção mais, como é que eu posso dizer, essencial da obra de Hegel. Que é a obra, né, digamos assim, que abre as portas para o sistema hegeliano, e há uma discussão se essa obra ela vai ser o ponto de partida do sistema, se ela é algo à parte, se ela é um esboço ainda do sistema, que vai ser a fenomenologia do espírito, né? Então, de 1801 até 1807, né, aí o segundo período, é o período de formação do sistema hegeliano. Se a gente tem um período, né, inicial de formação teológico, agora, em 1801, já em Iena, pós-Revolução Francesa, agora com Napoleão, né, conseguindo, digamos, assumir o comando de um império, né, Hegel vai ser profundamente influenciado também por esse período. E em 1807, ao som dos canhões, né, como ele próprio diz, ele está escrevendo, está terminando a sua fenomenologia do espírito. Então você tem aí, digamos, o fechamento de uma outra fase, né, em 1807, com a escrita da fenomenologia do espírito. Como eu disse, a fenomenologia do espírito foi traduzida por um cearense, né, o padre Paulo Menezes, embora já tivesse uma parte traduzida, né, principalmente introdução e prefácio, pelo grande estudioso de Hegel, que é o padre Lima Vaz, Henrique Cláudio Lima Vaz, de Minas. A edição completa, né, do texto da fenomenologia vai ser traduzida, né, pelo padre Paulo Menezes, que é um cearense de Maranguape, né, vizinho ali onde eu nasci, em Maracanaú. Então o padre Paulo Menezes é de Maranguape, mas toda a sua, né, sua formação teológica e tal vai ser fora, né, vai ser em Pernambuco, depois no Rio Grande do Sul. E o padre Paulo Menezes é o grande tradutor das obras principais que a gente tem do Hegel, né? Por isso que a gente tem que dar, digamos assim, o braço a torcer, como, digamos assim, uma referência que a gente precisa, né, conhecer. Infelizmente a gente não lê muitos autores, né, que estão à nossa volta, né? Os brasileiros, os filósofos brasileiros, pouco se leem, pouco se conhecem, né? Inclusive, para compreender a tradição que vem da Europa, né, a gente tem que conhecer quem são os nossos grandes pesquisadores e tradutores. Então é isso. 1807, a fenomenologia do espírito. Depois eu vou falar mais sobre ela, né? Por enquanto é só para a gente entender o processo de formação. Vai ser a obra que, digamos, abre o sistema hegeliano, né? Ela dá a introdução ao que seria a discussão que o sistema hegeliano vai trazer. De 1808 até 1816, Hegel vai para uma região chamada Nuremberg, né? Ele vai a convite de um amigo, né? Ele vai assumir um ginásio lá, o ginásio de Nuremberg, vai ser professor, né, do ginásio, depois vai ser reitor. E, inclusive, quem tem uma pesquisa bem interessante sobre esse período de Hegel como professor, como pesquisador da educação, vai ser o meu amigo Marcos Fábio, né, da UVA. Ele tem a tese de doutorado dele é justamente sobre o conceito de Ausbildung, né, de formação em Hegel. E é justamente no período de Nuremberg, né, de 1808 a 1816, que a gente tem uma outra fase, né, da formação do Hegel e também da relação de Hegel com a educação, digamos assim, ginasial, né? Hegel vai produzir, né, algumas obras, algumas reflexões sobre como é que deveria ser a educação nos ginásios. Né? Uma outra parte da obra hegeliana que poucos conhecem, né? Tem uma propedêutica filosófica, tem alguns escritos sobre educação, e que uma influência de Rousseau também, que é muito forte no pensamento de Hegel, e que pouca gente conhece. É justamente nessa fase que o Hegel vai apontar para a importância da formação humanística, né? Do conhecimento do grego, do latim, para os jovens que estão iniciando na filosofia. Né? Naquela época existia uma outra formação, existia um conflito entre uma formação mais técnica, né, que é chamada de filantrópica, e uma educação mais humanística. Né? E o Hegel vai passar por essa fase como professor, uma vez que ele tinha sido reitor, tutor, né? Agora ele passa por uma função mais professoral, né, de ginásio, e reitor do ginásio. Né? Isso é essencial na sua formação.
e na sua produção sobre a questão da educação e da pedagogia, né? E aí o Hegel vai passar para uma fase, digamos assim, mais consolidada da sua obra. E em 1812 ele vai produzir uma obra que é considerado, digamos assim, o colosso, né? Digamos assim, um núcleo, né? O farol que ilumina o pensamento hegeliano, que vai ser a ciência da lógica. A chamada Wissenschaft der Logik, né? A ciência da lógica, que trata não apenas do pensamento lógico, como pensava, né, Aristóteles, os lógicos, os dialéticos do período grego, mas uma obra que traz o resgate da relação entre o pensamento lógico e a metafísica. Então, na ciência da lógica de 1812, o Hegel quer justamente resgatar uma ontologia, uma metafísica que dê conta de entender quais são as estruturas racionais que estão imanentes à realidade, que estão presentes e que determinam a realidade. Então é aí que o Hegel vai, digamos, dar um salto, né, qualitativo enorme, embora a fenomenologia do espírito, né, tenha sido já a grande, né, digamos, se o Hegel tivesse escrito apenas a fenomenologia, ele já era conhecido, né, de uma forma bem radical. E inclusive dizer para os colegas que quando a gente estiver se encaminhando mais para o final, aí a gente vê se tem alguma questão, se dá para a gente, né, discutir um pouco. Né? Eu não tenho pretensão de horário, a não ser que o celular, né, não dê conta, mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser muito imediatista. Ok? Então, do período de Nuremberg, de 1808 até 1816, Hegel produz essa obra, né, que é a ciência da lógica, e vários escritos sobre a educação. 1816 e 17, Hegel já vai para Heidelberg. Em Heidelberg ele vai como professor, e aí também ele vai produzir um conjunto de obras, né? Algumas obras que vão ter várias edições até 1830, né? Ele vai morrer em 1831, mas de 1817 até 1830, por volta de 15, né? 15 anos, ele vai fazendo novas edições da sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que também no Brasil foram traduzidas, né, pelo nosso querido padre Paulo Menezes, né, que a gente tem essa edição, né, uma edição capa dura em 2 volumes, em 3 volumes, quer dizer, que são justamente os volumes que vão tratar do sistema hegeliano. Como eu disse para vocês, a pretensão de Hegel é dar conta de compreender o pensamento e o ser. E, na verdade, o pensamento e o ser não são duas coisas desconectadas, né? São duas faces de uma mesma realidade, da ideia. A ideia absoluta. Então, na obra sistemática, a gente vai ter, na enciclopédia, que vai ser a obra sistemática, ele vai justamente trazer essa divisão que a gente conhece hoje como a divisão do sistema de Hegel, que é a lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Que depois também vou falar um pouco sobre isso, né? Que é também uma ordenação que o Hegel fez para que os seus escritos se tornassem mais compreensíveis e desse também essa dimensão, né, de uma continuidade, um fio condutor do seu pensamento. Então, na maneira como ele como ele constituiu a enciclopédia, a gente tem uma noção de como é que Hegel mesmo era como professor. Porque a divisão dela é por parágrafos, e cada parágrafo é um trecho, né, em que Hegel condensa um conjunto de conceitos. Na sequência vem uma nota e algumas explicações. Ou seja, Hegel utilizava a enciclopédia para as suas aulas. Então ele começava com o parágrafo, e esse parágrafo era um mote para todo um conjunto de questões que iam ser desenvolvidas. E além das notas que ele mesmo já fazia, existiam as notas dos alunos. Ou seja, o que os alunos, os jovens que acompanhavam as aulas do Hegel, contribuíam também de certo modo, porque a edição que nós temos, ela também traz essas notas. Então, para você ver como não é apenas um trabalho, digamos, isolado, mas é um trabalho, é um grupo de estudos, né? É um coletivo. Hegel pode ser pensado hoje como um coletivo, até pela dinâmica, né? E pela dimensão da sua produção. Então você tem aí Hegel como o ponto de partida, né, de um grande coletivo de pensadores que são seus próprios alunos também, né? Então, para a gente entender o quanto muitas vezes uma nota
que um aluno está fazendo na sua aula, que está acompanhando, né, as suas falas, que você depois vai esquecer e o aluno vai lembrar. Por isso que a gente tem que valorizar muito, né, a participação, né, a contribuição dos nossos alunos, porque eles também fazem parte desse processo, com as questões que eles colocam, com as notas que eles fazem, com, né, as considerações. E isso na obra de Hegel também foi incorporado, né, pelos seus, né, os seus amigos quando fizeram a edição das obras. Então é nesse período de 1817 até 1830 que ele vai produzir a sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas em epítome. 3 obras, né? A primeira obra é a Ciência da Lógica, ou a Lógica Menor, porque, como eu disse, em 1812 ele escreve a sua Lógica Magna, e em 1817 ele escreve a Enciclopédia, e no primeiro volume ele tem a Lógica chamada Menor, em que ele condensa, né, para poder, de forma enciclopédica, tratar de todos esses temas. Vejam bem, quando a gente diz que Hegel escreve uma enciclopédia, né, e ele está aqui do meu lado para não deixar mentir, uma enciclopédia filosófica não é uma enciclopédia como vocês conhecem, como a Barça, né, quem teve conhecimento, quem conheceu a Barça, a britânica, né, não é um conjunto de verbetes sobre temas. A enciclopédia é um conjunto de conhecimentos que estão sistematicamente relacionados, articulados. Então uma coisa está ligada, existe um fio condutor dialético. Então a primeira obra é a Lógica, o segundo volume é a Filosofia da Natureza e o terceiro volume é a Filosofia do Espírito. Não vou me deter nisso agora, porque ainda estou nesse processo, né, de falar sobre a formação de Hegel. Em 1818 acontece uma mudança, né? Hegel vai agora para Berlim. Então ele vai a convite, né? Inclusive em Berlim, 1810, essa Universidade de Berlim ela vai ser criada, né? 1810 e 1811. Pelo Humboldt, né? Os irmãos Humboldt, um era geógrafo, o outro era linguista, e vai ser justamente o linguista, né, que vai ser o responsável pela criação da Universidade Livre de Berlim, que em 1811, né, foi constituída, foi criada, e teve como grandes figuras, né, na sua fundação Fichte, Schleiermacher e Schlegel, né, pensadores também de grande monta do pensamento alemão. Mas só em 1817 que Hegel vai assumir, né, em Berlim. E aí ele começa a produção de outras obras sistemáticas que vão ser também fundamentais, que a gente precisa conhecer, que são a Filosofia do Direito, de 1821, se eu não me engano, a Filosofia da Religião, a História da Filosofia, a Filosofia da História, a Estética. E uma série de outros escritos menores, né, algumas discussões, né, com outros autores, né, ensaios. Então, no período de Berlim, que é já o período final, né, digamos assim, da vida de Hegel, ele vai morrer em Berlim, chega lá em 1817, 1818, e em 1831 Hegel morre. Então, durante esse período, Hegel foi professor em Berlim, depois reitor, e produziu as suas obras, né, digamos, sistemáticas. Boa parte delas não foi editada e publicada pelo próprio Hegel, mas foram publicadas depois pelos seus amigos, seus alunos, que recolheram, né, o espólio e aí fizeram a edição dessas obras. Então, em 1831, Hegel vai morrer, segundo alguns, de cólera, né? O cólera nesse período, né, foi, digamos, fatal. A gente está vendo aí uma pandemia, né, com o Covid, mas na época de Hegel, né, o que matava, depois da peste negra, né, foi o cólera e também outras doenças que, digamos assim, eram, por conta das condições, né, de higiene e tal, das cidades naquela época, né, vão ser fatais. Como a tuberculose, por exemplo, né. Então, essa é a produção, né, essa formação e a produção de Hegel, que vai ser, digamos assim, o grande legado que ele vai deixar para a filosofia posterior e para os seus, né, digamos, seus seguidores, seus continuadores, seus críticos, né. Essa vai ser a formação de Hegel. Desde a sua formação lá no seminário teológico, né, como eu disse, 1788 a 1793, o período de 1794 até 1801, né? Esse período é o período do jovem Hegel, da formação teológica e da produção teológica.
De 1801 a 1807, Iena, quando ele vai ser professor e vai escrever a Fenomenologia. 1808 até 1816, em Nuremberg, quando ele escreve, como eu disse, a Ciência da Lógica. 1817 até 1817, Heidelberg, e depois ele em Berlim até 1831, que é o ano da sua morte. Então esse, né, digamos, é o percurso, né, filosófico da vida de Hegel, a sua formação. E aí a gente tem um segundo momento, né? Eu já falei do primeiro, e aí o segundo momento é entender, primeiramente, para vocês verem como, né, falar de um pensador do tamanho de Hegel, né, o quanto de questões a gente tem que trazer à discussão, né? Então a formação, vocês já, né, tiveram esse pequeno panorama, as principais obras, e agora a gente vai entender algumas questões, algumas formulações, né? Primeiramente, quem influencia Hegel, né? Quem são as referências que Hegel vai ter na sua formação para pensar a realidade e produzir o seu sistema? A gente vai ter essencialmente a filosofia grega, né? Principalmente Platão e Aristóteles. Então o esquema, né, digamos assim, sistemático, né, a articulação sistemática do sistema hegeliano, ele segue muito parecidamente a obra, né, muito próxima àquilo que fez Platão e Aristóteles. Platão na sua compreensão dialética, né, do real, na sua argumentação dialética, e Aristóteles na sua classificação, né, sistemática dos temas e dos tratados, né. Claro que todos os outros pensadores gregos vão ser fundamentais, né, para compreender Hegel. Mas na esteira de Platão, a gente vai ter toda uma tradição neoplatônica, né, platônica e neoplatônica, que também vão ser fundamentais na formação de Hegel. Então a gente tem Plotino, a gente tem Próclo, a gente tem os neoplatônicos, né, e os místicos, que vão ser, digamos assim, uma tradição de pensamento místico e especulativo, que vai ser, assim, digamos, essencial na formação de Hegel, né? Então Hegel estudou, além de Platão e dos neoplatônicos, como eu disse, Plotino, Próclo, Porfírio, inclusive alguns dizem que Hegel é um Próclo alemão, né? Porque Próclo ele é um dos autores do século V, se eu não me engano, que vai trabalhar em sua obra, né, com leituras de Platão e de Plotino, esquemas triádicos, né? Ele compreende a realidade de forma dinâmica, né, dialética, nesses esquemas triádicos. Isso a gente vai perceber na obra de Hegel, né? Então por isso que Próclo é um autor que deve ser conhecido nesse sentido. Plotino também, fundamental. Mas, posteriormente a essa tradição, a gente tem vários outros autores de tradição neoplatônica que são fundamentais para o pensamento de Hegel. Como, por exemplo, Dionísio Areopagita, Scotus Eriúgena, do século IX, século X. A gente vai ter os pensadores místicos, né, da tradição cristã. A gente tem Santo Agostinho, né, entre os grandes padres da igreja, mas a gente tem essencialmente os místicos alemães do século XIII até o século XVI. Né? Então a gente tem Mestre Eckhart, né? A gente tem Johann Stauler, a gente tem Henrique Suso, a gente tem Juan de Ruysbroek, e essencialmente um autor que poucos leem, mas é uma das grandes figuras do pensamento espiritual e do pensamento místico, né? É Jacob Boehme. Né? Jacob Boehme é um sapateiro que viveu numa cidade lá na Polônia chamada Görlitz, e que teve uma visão e escreveu uma série de obras, escreveu de forma prolífica, né, muitas obras de mística, em que ele fala sobre a visão de Deus. Né? Então, o Nicolau de Cusa, né, também vai ser outro autor fundamental, mas o Jacob Boehme vai ser chamado pelo Hegel do príncipe dos filósofos teutônicos, né, aquele que traz o espírito alemão à tona. Então, esse autor, né, que escreveu uma série de obras místicas, né, muita gente, né, desconhece, às vezes, a importância da mística, porque ela traz justamente esse resgate para a interioridade e para o especulativo, né, para a compreensão de Deus na sua unidade e, ao mesmo tempo, na sua dinâmica, né, trinitária. Então, esse autor, né, Jacob Boehme, entre outros místicos da tradição alemã, vão ser fundamentais para o pensamento de Hegel. Então, veja só como, né, a gente tem uma gama de autores, né, essenciais.
Spinoza, né? É inevitável falar de Spinoza, que por Hegel é considerado o fundador, digamos assim, o grande filósofo da modernidade. Sem Spinoza não haveria filosofia moderna, né? Diga-se de passagem, para Hegel. E nessa mesma sequência, Schelling, né? Que vai ser influenciado por Kant, né? Que também é, digamos assim, a referência mais próxima de Hegel, e Schelling, como influenciado por Kant e por Spinoza, né, um companheiro, né, um colega de quarto de Hegel no seminário, vai ser também essa figura, né, que vai influenciar o pensamento de Hegel. Então você vê aí, né, que autores, né, são fundamentais para compreender Hegel, né, como eu disse. E sem falar de toda a tradição, claro, né, sem esquecer toda a tradição. Descartes, Bacon, Leibniz, né, os pensadores, né, franceses do iluminismo, os pensadores ingleses, Hume principalmente. Então, esse panorama da tradição, ele vai, digamos assim, encontrar em Hegel a sua grande síntese. Então, Hegel é uma espécie de encruzilhada onde todas as tendências filosóficas, né, digamos assim, da sua época vão se encontrar. E também um resgate da tradição, né, tanto antiga quanto medieval. Então, por isso, né, é preciso compreender essa influência de vários pensadores na obra de Hegel, como é que ela vai aparecer na própria produção hegeliana, né? Então, digamos, o interlocutor mais próximo, mais destacado da obra de Hegel vai ser Kant, né? Kant vai ser aquele autor que Hegel vai tomar como, digamos, o ponto de partida, não apenas para criticá-lo, né, e colocar a sua filosofia nas suas incoerências ou contradições, mas a partir da filosofia kantiana, superar a filosofia kantiana. Esse era o grande projeto do idealismo alemão, né? É uma espécie de continuidade do projeto kantiano, mas ao mesmo tempo uma superação dos limites que foram postos pela filosofia kantiana, pela filosofia de Fichte, né? Pela filosofia de Schelling, que são pósteros, né? São pensadores da sequência do pensamento de Kant, todos influenciados por Kant, mas todos também, digamos assim, com o seu projeto próprio de superação. Então essa é, digamos assim, é o âmbito, né, de influências que a gente vai ter no pensamento de Hegel. Então por isso que Hegel, né, é tão importante, né, na tradição filosófica, porque ele é esse cruzamento, né, ele é o lugar onde todas essas referências vão chegar. E também não podemos esquecer que o pensamento de Hegel ele vai além, inclusive, da própria tradição, digamos assim, europeia, de pensamento ocidental, porque Hegel na sua obra também vai trazer referências de vários outros pensadores e várias outras formas de compreensão de mundo para além da filosofia e da ciência moderna e ocidental. Então, na obra de Hegel você vai encontrar muitas referências ao pensamento indiano, ao pensamento chinês, aos autores, né, que, digamos assim, estiveram presentes no pensamento judaico, muçulmano. Então, digamos que Hegel seja o pensador mais ecumênico, né, porque resgata na sua filosofia toda essa produção intelectual de praticamente, né, na época dele já 2000 anos, né, de filosofia ou mais. Então, feito esse terceiro momento, né, o primeiro momento foi uma apresentação da proposta, né, da importância de Hegel. O segundo momento foi essa compreensão da formação de Hegel, das suas fases. Agora, o terceiro momento, a gente falou sobre a influência, ou as influências que Hegel recebeu, para a gente ir para a última parte, que é justamente tratar do que ficou de obra, né? Quais são as principais obras, que eu já citei, mas precisa, né, de uma articulação, né, mais clara, e do legado, né? Quando a gente quer estudar Hegel, quem é que a gente vai buscar? Quais são os autores, quais são as referências no Brasil e fora que a gente precisa ler para conhecer Hegel, né? Porque não adianta a gente, né, achar que vai dar conta de ler o próprio Hegel assim de cara e compreender tudo, né? A gente precisa justamente desse caminho, né, dessa trilha, né, para que a gente possa percorrer o pensamento de Hegel de forma mais, né, digamos, mais paciente, né, mais contextualizada, né, mais contextualizada e também
sendo capaz de confrontar algumas ideias, né? Sendo capaz de pensar o que no pensamento de Hegel também foi uma limitação, né? Quais são as questões que estão presentes, e aí alguns autores vão apontar isso. Por isso que é necessário que a gente conheça. Então, como eu disse, as obras fundamentais, né, de Hegel, para quem quer se aproximar do pensamento hegeliano, primeiramente os escritos de juventude, né? Esses são um conjunto de escritos, de ensaios, que aproximam Hegel de pensadores que são menos sistemáticos, mais ensaísticos. Aí ele pode se aproximar mais de Nietzsche, mais de autores, né, de uma outra pegada, de uma outra leva, né, de uma outra forma, de outro procedimento intelectual. E fica até mais acessível, né, digamos assim, porque você não precisa, primeiramente, de compreender o esquema, né, o sistema nas suas determinações e nas suas categorias. Então os escritos de juventude eles vão nos possibilitar justamente esse contato prévio com o esboço do que seria o projeto do sistema hegeliano, né? Então esses escritos de juventude são fundamentais. Como eu disse, é preciso conhecer que nesse período do seminário Hegel está muito influenciado por Kant, né? E muito influenciado por outros autores e principalmente pelos místicos que eu falei. E aí você vai ter a vida de Jesus, que é uma biografia de Jesus, em que Jesus representa o pensamento da liberdade, e o judaísmo da sua época, né, nessa biografia, vai representar o pensamento kantiano da época de Hegel. Então é uma chave de leitura. Então a vida de Jesus faz uma crítica justamente a essa relação da igreja com o dogmatismo, né? Critica o catolicismo, critica o pensamento protestante. E isso vai haver uma continuidade dessa reflexão em outras duas obras da juventude, que é a Positividade da Religião Cristã e o Espírito do Cristianismo e seu Destino. A positividade da religião cristã e o espírito do cristianismo e seu destino vão trazer duas questões que eu acho que são essenciais, que é a ideia de positividade. Positividade aqui significa fundamentalismo, né, um pensamento dogmático que não reconhece a autonomia do sujeito, não reconhece a sua capacidade racional, impõe regras, né, mandamentos. E aí justamente Hegel vai dizer por que a religião de Cristo, né, a religião cristã, saiu de uma religião da liberdade, da virtude, e se transformou numa religião dogmática, ligada ao despotismo. Então a positividade vai ser o conceito, a categoria que Hegel vai usar para, digamos, desmascarar, né, explicar por que o cristianismo virou uma religião do despotismo. E no espírito do cristianismo e seu destino, ele dá continuidade a isso, mostrando como isso aconteceu com um processo histórico, né? Esse processo histórico de positivização, digamos assim, do cristianismo. Positivo aqui não significa algo bom, né? Positivo significa algo negativo. O positivo é algo que é posto, algo que é imposto, dogmático. Nada mais atual nessa discussão do que o fundamentalismo que a gente está vivendo, né? De viés evangélico. Ou seja, o Hegel já fazia essa crítica na época ao fundamentalismo, tanto católico quanto evangélico. Então veja como as coisas, né, muitas vezes se repetem na história, algumas vezes de forma como tragédia, às vezes como farsa, né? Então a obra O Espírito do Cristianismo e seu Destino é uma obra incrível, uma maravilha de leitura, ela tem uma beleza, né, uma beleza estética e poética que, né, só lendo para se compreender melhor. Hegel vai utilizar os conceitos da tragédia grega, da Antígona principalmente, do Édipo, para fazer uma crítica à moral kantiana, aquela moral rígida, né, dogmática. Ele vai utilizar as tragédias gregas a partir dos conceitos de destino. Um conceito estético, né, que vai aparecer para que o Hegel faça essa crítica ao pensamento de Kant. Então vai ser nessa obra o espírito do cristianismo. E esse espírito justamente é a ideia de que o cristianismo é uma religião de um povo, uma religião que se manifesta num determinado tempo, numa determinada cultura. Tem um caráter histórico do cristianismo. Então essas são as principais obras da juventude, né, e o que elas discutem. A questão da liberdade, a questão da positividade, ou dogmatismo, ou fundamentalismo, e aí a questão do espírito e do destino, né, conceitos muito ricos. Em alguns momentos o Hegel vai comparar, por exemplo, os discípulos de Jesus com os discípulos de Sócrates, vai fazer a crítica do cristianismo da sua época e dizer
no iluminismo, né, com o iluminismo a gente pode dizer que Deus morreu. Então aquela ideia, né, que se atribui a Nietzsche, a história do Deus morreu, Deus está morto, é o título de um cântico, né, de Lutero, que Hegel retoma para falar justamente dessa cisão entre fé e razão que vai acontecer no período final do século XVIII. Então vejam como as coisas, as proximidades entre algumas questões que os filósofos vão trazer, né? Então muitas coisas que estão lá no Anticristo de Nietzsche, algumas questões da Gaia Ciência, Hegel no seu período da juventude também discute, embora, como eu disse, um outro quadro teórico, mas com muitas semelhanças, né? Então essa foi a primeira leva de obras. A segunda leva de obras, que são, né, vão ser as obras do período pré-sistemático, né, do período de Iena, e delas a gente destaca, como eu disse, a fenomenologia, né, como eu já falei, que é uma obra, né, muito, digamos, é uma obra incrível, porque apesar da sua estrutura, né, da sua terminologia muito rebuscada, muito difícil, muito articulada logicamente, mas é uma obra que ela resgata, né, digamos assim, todo um movimento que diz respeito tanto à formação da consciência quanto à formação da história. Então você tem que ler a fenomenologia com pelo menos 3 perspectivas, né? Então você está lendo aí a formação da consciência do indivíduo, a formação da própria humanidade, historicamente falando, e ao mesmo tempo uma discussão com a tradição filosófica. Então você tem 3, né, digamos, 3 formas de entender a fenomenologia que se articulam, né, que conversam. E por isso que a leitura tem que ser compassada, né, muito paciente, tem que ser muito atenta. O Hegel não cita praticamente nenhum filósofo, não cita nenhum autor. Talvez ele cite a Antígona, Sófocles, ou alguém assim de passagem, mas toda a discussão da obra, ele não faz referência com quem ele está discutindo. É aí que está o nó da questão, né? É aí que está o difícil, né? Porque como é que você identifica com quem Hegel está debatendo, né? Com quem ele está argumentando? Se você conhecer as teorias, né? Conhecer a tradição e as teorias, as temáticas, discussões e problemas, você pode minimamente encontrar algumas referências e conseguir fazer esse diálogo. Mas se não, fica difícil. E a fenomenologia tem passagens belíssimas também, né? Embora poucas pessoas, né, reconheçam, mas ela tem passagens que são realmente de uma beleza que, né, inspiradora. É uma obra que parte da consciência mais imediata e daquela ideia que eu falei da cisão, que está na base da modernidade, a cisão entre sujeito e objeto. Hegel parte dessa cisão e vai percorrer toda a formação, né, da consciência humana e da própria história para chegar no momento de unidade entre ser e pensar, que é o que ele vai chamar de saber absoluto. Quando ele chega no saber absoluto, aí você tem, digamos, a porta de entrada, né, a porta principal que vai dar acesso ao sistema de Hegel. Então, por isso que essa obra ela é fundamental que se conheça. O padre Paulo Menezes, como eu disse, que foi o tradutor, né, em português, ele tem pelo menos 2 obras que são um roteiro de leitura para a fenomenologia do espírito e tem uma outra menor, mais curtinha, que é uma espécie de resumo que também dá esse roteiro de leitura. Quando você pega a fenomenologia, que você abre, você já tem logo um impacto, né, pela articulação das categorias. E ela é dividida em consciência, autoconsciência, razão, espírito, religião e saber absoluto. Então são 6, né, partes dessa obra, em que cada um é como se fosse uma estação, né, em que o espírito humano, tanto individualmente quanto na sua coletividade, né, porque o conceito de espírito é uma ideia coletiva e não apenas do indivíduo isolado, as fases em que ele vai num processo contínuo de superação, né, mas ao mesmo tempo de resgate, de manutenção, em que ele vai se superando na sua formação da consciência. Então vai chegar no saber absoluto. Então essas fases, né, da formação, Hegel vai discutir todos os principais problemas da tradição filosófica e da história humana.
Tem um momento que ele discute o iluminismo, trata do terror no período napoleônico, pós, né, Revolução Francesa, trata das questões kantianas, trata das substâncias em Leibniz, ele trata da moral kantiana, ele vai discutir com Antígona, né, vai trazer uma discussão fundamental para mostrar como é que a cidade grega se dissolve da origem ao mundo cristão, a partir da tragédia Antígona. Então, tudo isso está presente na fenomenologia, mas é preciso, né, você aos poucos deslinhar, né, você aos poucos ir tirando esses fios para você compreender como é que isso está articulado. Então, um novelo, né, de linha que está muito bem, né, uma teia que está muito bem intrincada e que quando você começa a tirar os primeiros fios, você vai percebendo, né, a importância e o que essa obra traz. E sacadas incríveis, né? Então, por isso que eu digo que a fenomenologia seria, né, e compreender a fenomenologia já é muita coisa, né, já é um grande ganho epistemológico que você pode conseguir, porque nela está discutidas as questões ontológicas, epistemológicas, éticas, políticas, legais, estéticas, está tudo aí, né? Qual é a relação da religião com a estética? Qual é a relação do Estado com a família? Está tudo aí. Todas essas discussões contemporâneas, né, que a gente tendo ultimamente, que a gente tem ultimamente, essa discussão entre família e Estado, que os governos conservadores têm resgatado, e relação com a religião, está na fenomenologia muito bem articulado. Na passagem, na parte que ele trata do espírito, né, e tudo isso está sendo discutido. A eticidade, a moralidade e a religião. Então, fica claro, né, aqui como é que Hegel, né, é um pensador, assim, digamos, de uma perspicácia, né, terrível. Né? As sementes que ele vai deixando são produtoras de verdadeiras revoluções, digamos assim, do ponto de vista do pensamento. Né? Mas é preciso ir lá devagarinho conseguir aos poucos retirar essas sementes, né, e fazê-las se desenvolverem. Então, a gente falou da fenomenologia, a ciência da lógica, né, que é uma obra também fundamental, que tem uma tradução de alguns excertos, né, pelo Marco Aurélio Werner, que é um professor da USP, né, e tem já uma tradução que é uma tradução feita por vários autores, que é da editora Vozes, que são se não me engano, 3 volumes, né? Que é um volume a lógica do ser, a lógica da essência e a lógica do conceito. A ciência da lógica também é uma obra, né, abissal, uma obra profunda, muito complexa, né? Então, alguns podem lê-la, né, as discussões da lógica através da enciclopédia, né, na lógica menor, porque lá está mais condensado, né, a discussão e talvez seja mais, né, digamos, mais acessível. Porque a ciência da lógica mesmo, de 1812, é uma obra muito consistente, uma obra muito densa e que levaria muito tempo para você ter uma compreensão, digamos assim, mais aproximada das questões. Então, por isso que ela é uma obra que exige muito, né, muita paciência, muito tempo, muita reflexão. Né? Tem discussões, inclusive, sobre cálculo infinitesimal dentro da ciência da lógica, discussões sobre metafísica, sobre a questão da substância, sobre as articulações entre as categorias lógicas e epistemológicas. Só para, como eu disse, quando se termina a fenomenologia que trata do saber absoluto, você tem a porta para começar a entender o sistema. E o primeiro passo do sistema, digamos assim, o primeiro, né, lugar de encontro com o sistema é na lógica, né, que é a chamada lógica dialética, que todo mundo fala, né, e que é preciso fazer uma ressalva muito forte. Dialética em Hegel não é aquele esquema, né, muito pobre e abstrato que se faz em tese, antítese e síntese. Aquilo é um esquema muito simplório, muito perigoso, porque a dialética hegeliana ela vai além disso. É um pensamento da totalidade, é um pensamento que articula oposições, que articula determinações opostas e tenta, a partir do movimento delas, né, dessas oposições, desenvolver o pensamento até os elementos mais concretos e complexos que ele pode chegar. Então as categorias que vão aparecer na lógica, elas são retiradas umas das outras, elas seguem um movimento
de autoprodução do pensamento. Então não é só esquematizar como se fazia no silogismo, né? Você tem o argumento A, o B e o C, ou, né, as premissas do silogismo e pronto, né? Você vai ter que adentrar no processo dialético, ou seja, no procedimento pelo qual o pensamento produz a si mesmo, produz suas categorias e supera, né, aquelas categorias que são, digamos, parciais. Então, por isso que a ciência da lógica é tão difícil, né? Então, a parte da lógica do ser, a lógica da essência, são categorias que são, digamos, reflexivas, elas entram em confronto umas com as outras, e a lógica do conceito, que, digamos, é a lógica mais concreta, né? Passado essa obra, né, Ciência da Lógica, 1812, a gente tem as ciências, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que vai ser uma obra, né, como eu disse, que tem o sistema de uma forma, digamos, articulada e concatenada. Então você tem o primeiro volume, que é justamente uma lógica menor, né, a lógica dialética de uma forma menor. Uma outra ressalva, quando o Hegel fala de dialética, ele está falando, na verdade, de uma lógica que é chamada especulativa, que tem 3 momentos. A lógica, ela é, primeiro, analítica, depois dialética e depois positiva especulativa. Então você tem 3 momentos dentro daquilo que se chama de dialética. A dialética, ela amplia, né, digamos, o escopo do pensamento, porque ela traz o elemento analítico, ou seja, das categorias isoladas, ela articula categorias opostas, no momento dialético, e ela vai para o momento especulativo, que resgata todas numa totalidade. Veja aí, como uma coisa, né, não é um simples tese, antítese e síntese, né? Há uma articulação, um processo contínuo que não está só na lógica, mas vai estar presente na natureza, na compreensão da natureza, e por fim no espírito. Então é aí que está o nó da questão, o nó górdio, né? Como eu disse, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, o primeiro momento é a lógica, né? Um resgate dessa lógica que eu falei, né? Da ciência da lógica. O segundo volume é a ciência, que trata da natureza, a filosofia da natureza, que é uma discussão especulativa sobre a natureza, não é física no sentido que a gente conhece, não é uma ciência empírica. Na verdade, são os pressupostos, né, fundamentais, os princípios determinantes da natureza. Os princípios determinantes daquilo que a gente compreende como natureza, antes mesmo da própria natureza dada, como algo empírico e posto diante de nós. O que pressupõe a física? O que pressupõe a biologia? O que pressupõe a mecânica, né? Então, o que é a vida? Então, Hegel vai articular justamente quais são os princípios fundamentais, né, racionais, que estão na base do que vai eclodir como natureza. Então, essa é a filosofia da natureza de Hegel, que é dividida justamente na física, né, e na biologia. Ele divide física orgânica e inorgânica, e depois ele vai tratar da mecânica e, por último, da biologia, que é a física que trata dos organismos, né? Como é que se desenvolve o conceito de vida. Então, essa é a filosofia da natureza de Hegel. Por último, né, na enciclopédia, a gente tem a filosofia do espírito, que é onde Hegel vai tratar do espírito, que é o âmbito da liberdade, que é o âmbito do coletivo, da produção, né, do mundo humano. E aí vai entrar uma série de questões de obras, né, que o Hegel depois vai esmiuçar algumas partes da enciclopédia, né, dessa parte da filosofia do espírito. Ele vai esmiuçar temas específicos. Então, a filosofia do espírito, ela é dividida em espírito subjetivo, objetivo e absoluto. No espírito subjetivo, ele trata da antropologia, da fenomenologia e da psicologia, da formação, né, natural do homem enquanto ser, né, espiritual. Mas sempre lembrando isso do ponto de vista das articulações dialéticas, né, fundamentais que permitem compreender o empírico. E não é simplesmente uma descrição empírica das coisas. No segundo momento da enciclopédia, volume 3, Filosofia do Espírito, você vai ter o espírito objetivo. É o homem na sua liberdade, articulando-se com outros seres humanos, produzindo instituições.
Aí você tem o direito, você tem a ética, você tem a história. Então, a moralidade, a ética e a história. E essas discussões do espírito objetivo, ou seja, o espírito na sua objetividade institucional, na sua objetividade enquanto relação entre seres humanos, Hegel vai esmiuçar isso em outras obras, que é a filosofia do direito, discussões sobre a formação ética e moral do homem, que a filosofia do direito vai trazer, né? O confronto com a ética kantiana, o confronto com o pensamento de Platão, né? Com aquela ideia do Estado de Platão, confronto com os contratualistas, né? Hobbes, Locke, confronto com Rousseau. Então, mostrar como é que a sociedade, na verdade, se articula, né? Num conjunto de instituições. Ele já antecipa algumas questões que Marx vai tratar sobre a sociedade civil, né? Sobre a produção, que ele chama de reino das carências, em que cada indivíduo só pensa no seu egoísmo. A gente está vendo hoje, né, na pandemia, o confronto aí entre questões da vida e questões da economia, né? Isso já está discutido por Hegel. Uma parte dessas discussões estão na sociedade civil, né, quando ele trata da sociedade civil, nessa parte do espírito objetivo, que é a filosofia do direito. E por último, né, a última parte da enciclopédia na filosofia do espírito, Hegel vai tratar do que ele chama de espírito absoluto, ou seja, já de posse, já desenvolvendo a sociedade, desenvolvendo o que ele chama de polis, de Estado, a gente vai ter uma compreensão agora das produções do espírito humano, que são cosmovisões, né? E aí entra a arte, a religião e a filosofia. Então há um desenvolvimento, né? Primeiramente compreendendo a realidade a partir dos elementos estéticos, ou seja, a arte está ligada ao sensível, à produção sensível. A religião como uma produção de representações que tentam superar o sensível e dar uma compreensão do todo. Então por isso que a religião tem um papel fundamental, porque ela consegue permitir que o espírito se apreenda a partir de si mesmo, e não mais ligado, né, a elementos da natureza. A religião utiliza, né, várias formas, né, da produção artística, né, para poder chegar a essa espiritualidade. Então a religião vai utilizar música, vai utilizar poesia, vai utilizar os templos, né, mas isso produzido pela arte como formas de representar o absoluto, de pensar o absoluto. E aí a última dessas formas de arte mais espiritualizadas vai ser a poesia, né, que é o pontapé inicial para o cântico religioso, e é uma espiritualidade mais interiorizada. Por isso que a religião grega, né, uma religião estética, ela vai ser, digamos assim, superada pela religião cristã, no sentido de que ela é mais interiorizada, mais voltada para a interioridade. E por último a gente tem, né, a filosofia como o saber que resgata todos esses momentos, resgata as determinações lógicas, resgata as determinações da natureza, resgata o homem enquanto ser produtor de si mesmo, resgata a cultura e a partir disso pensa o absoluto. Então a filosofia é o ápice, né? É o que há de mais concreto e não o mais abstrato como muita gente pensa, né? Então é mais concreto porque nela todos esses momentos anteriores vão ser, digamos, refletidos, né, e compreendidos na sua totalidade. Então esse, digamos assim, é o ápice, né, em que chega o pensamento hegeliano. E aí Hegel vai, né, digamos, inaugurar muitas novas disciplinas da filosofia, né? Hegel vai consolidar a estética, né, vai transformar a estética. A gente tem aqui uma edição, só para se ter uma ideia, né, da estética, um calhamaço, né, em que Hegel vai tratar de todas as formas artísticas, desde o período oriental, passando pelo período grego, passando pelo período romano até a época dele, até o período romântico. Então ele resgata tudo isso e coloca cada um no seu devido momento de formação espiritual da humanidade. Isso dentro da compreensão dialética, né, que articula tudo isso numa totalidade. Então vejam, né, a gama de questões que o Hegel vai trazer para pensar a religião, a arte, tudo. Então Hegel é, digamos, o primeiro filósofo que vai trazer essa sistematização da ética.
Hegel vai sistematizar a história da filosofia, ou seja, ele vai mostrar que o conjunto dos pensadores na história, eles não estão desconectados uns dos outros, eles estão, digamos assim, articulados num processo de autocompreensão da razão. Então, estudar um filósofo não é estudá-lo isolado do seu, né, da discussão com a tradição. Todos os filósofos estão num debate infinito, né, e você tem que compreender esse debate para que você também possa participar dele. Então você não pega o autor pelas ideias, mas você pega o autor pelas ideias e como essas ideias brotam de um contexto histórico. Isso é muito, né, isso é muito sério, isso é fundamental. Não é à toa que a gente está vivendo um período em que as filosofias são mais dispersas, mais voltadas para a fragmentação, porque justamente o que o Hegel pensava, nesse momento em que o capitalismo chega no seu esgotamento, né, no seu limite, o próprio pensamento humano, ele também, né, como a gente vai ver na arte, né, nas produções artísticas do século XX, elas vão tentar captar esse aspecto abstrato e fragmentário da vida humana sob o capitalismo tardio. Então Hegel já antecipava, e Hegel vai falar na obra dele sobre a morte da arte. Alguns dizem que é a morte da arte, mas na verdade a gente pode dizer que é o caráter passadista da arte, ou seja, a arte como algo do passado. Não que não haja mais arte, que não vá, né, haver mais produção artística, mas que o ápice daquilo que a arte veio, né, cumprir com a função, ela realizou entre os gregos. E o que a gente tem visto, na verdade, é uma condução da arte para cada vez mais reflexividade abstrato, né, uma reflexividade abstrata, que ela perde o seu conteúdo sensível, e aí se torna uma arte cada vez mais voltada para manifestações abstratas, né? Por isso que Hegel diz que é o caráter de passado, né, da arte. Por isso que quando a gente vai para uma exposição de arte contemporânea, a gente fica tentando entender o que o artista quis passar, porque não há mais uma identificação imediata com o sensível, né? O que ele quer provocar é a reflexão, justamente porque a nossa época não é mais uma época de satisfação estética, né? E isso vai trazer uma série de questões depois. Lukács, Dilthey, né? Vários autores vão resgatar isso, Heidegger. E falei, né, dos escritos de juventude, da fenomenologia, da enciclopédia, da estética. O que falta? As duas últimas referências que eu vou dar, duas obras, né, de referência, vai ser a filosofia da história, que Hegel tenta pensar que a história segue um progresso. A história existe um pressuposto racional na história, que conduz a história, que os próprios indivíduos, ao buscarem suas realizações, na verdade estão contribuindo para um processo mais amplo, maior, que o Hegel vai dizer que é o crescimento da liberdade. Muita gente vai questionar isso, vai dizer que não tem nada a ver, que a gente tem menos liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tem mais consciência de liberdade, mais conflitos, mais tentativas de realizar, de efetivar direitos. Então Hegel vai dizer que isso é um processo que está digamos, no âmago da história. A efetivação, a concreção de direitos e da liberdade. Não mais, né, direitos apenas enquanto, né, desejos, interesses, mas enquanto efetividade, né? A gente está vendo hoje um embate, né, pelos direitos dos LGBTs, direitos das mulheres, o direito dos povos indígenas, o direito da terra, ou seja, cada vez mais uma amplitude na busca por realização e efetivação de direitos e da liberdade humana. Então Hegel lê isso como um processo em que os desejos humanos acabam realizando algo que os ultrapassa, que ele chama de astúcia da razão, né? Então essa é uma questão fundamental na obra de Hegel. E por último, né, para a gente, né, fechar essa introdução, e nas próximas oportunidades a gente vai discutir outras questões mais específicas e de obras específicas, eu vou falar sobre a religião e depois sobre o legado, né, os autores que a gente pode ler para compreender Hegel. A filosofia da religião é a obra, né, do final da vida do Hegel, né, de 1824 até 1830, ele produziu várias edições, uma obra em 3 volumes, que o Hegel vai, digamos assim, resgatar o que seria a compreensão do absoluto, né? Como é que Deus, como é que o absoluto se manifesta, né, se torna consciente de si mesmo através da religião, né? Isso aí vai ser para ele compreendido
desde a religião da natureza até a religião que ele chama de revelada ou absoluta, que é o cristianismo. Não que o cristianismo para ele seja a negação das outras religiões, mas ela traz em si todos os ganhos epistêmicos, epistemológicos, ontológicos das religiões anteriores. Hegel talvez seja um dos poucos autores que vai falar sobre a religião oriental, né, a religião dos gregos, a religião dos judeus, dos persas. Então, todas essas religiosidades estão presentes na obra do Hegel e vão apontando, né, justamente para essa excelência, né, digamos assim, da espiritualidade que cada vez vai ampliando, né, seu alcance, né, a sua compreensão, né, no coletivo, que ele vai chamar de espírito, né? O espírito é justamente esse coletivo humano que é autoconsciente, que conhece a si mesmo enquanto manifestação do divino. É aí que o finito e o infinito se tocam, né? E é justamente esse o papel da religião que Hegel vai apresentar em todas elas, né? As principais. Por exemplo, nas religiões orientais, quando o absoluto tinha que ser manifestado, né, representado nas formas de deuses com várias cabeças, vários braços, né, enormes, templos, né, de tamanho colossal, para tentar transmitir essa grandiosidade do divino. E depois ele vai dizer que isso, né, essas tentativas exteriores, sensíveis, elas vão perdendo importância porque o espírito vai se autoconhecendo, vai tomando consciência de si e chegar naquilo que Jesus vai dizer, né? Segundo Hegel era luterano, né? Embora um pouco heterodoxo, né? Ele vai dizer que o verdadeiro conhecimento é em espírito e verdade. A religião ela vai alcançar esse grau de espiritualidade, de interioridade, e a filosofia vai ser o ápice, né? A filosofia vai ser justamente aquela que dá conta de resgatar todos esses momentos, todas essas atividades humanas e pensá-las através do próprio conceito, né? Então a filosofia, se a arte usa o sensível, a religião as representações como trindade, criação, né, encarnação do Filho de Deus, ascensão, a filosofia vai pensar tudo isso através do próprio pensar, através do próprio conceito. Então a filosofia é, digamos, o resgate, né, de tudo aquilo que o ser humano produz. E agora, reflexivamente, né, ela consegue dar conta do absoluto, porque o absoluto pensa-se a si mesmo através do homem. Então é o universal agora presente no singular. Então, com isso, né, digamos, eu fecho, né, toda essa introdução ao pensamento de Hegel, essa tentativa de abarcar, né, a formação, as principais obras e as questões, e concluir dizendo, né, mais uma vez, que essa proposta foi também para fazer uma homenagem, né, a algumas pessoas que foram fundamentais na minha formação, né, desde a UES, né, como eu disse, a professora Marli, o meu orientador de mestrado, o professor Kleber, né, me orientou a pesquisar os escritos da juventude, o professor Manfredo, né, que foi meu orientador de doutorado, e principalmente meu amigo Alexandre, né, de Moura, que, né, a gente faz esse resgate, né, essa memória do Alexandre, porque o Alexandre foi um dos grandes pesquisadores de Hegel que a gente tem sempre no coração, na memória. Uma pessoa que morreu muito jovem, né, que ainda estava, digamos assim, no início, né, da sua carreira. Mas, né, é fundamental que a gente faça esse resgate, né, e que a gente leia os autores, né, que estão à nossa volta, né, os pesquisadores no Ceará. Como eu disse, né, vários autores que vão ser influenciados, que vão trazer a marca do pensamento de Hegel. Eu vou citar alguns rapidamente. Paulo Freire, né, quem leu A Pedagogia do Oprimido, vai encontrar ali a dialética do senhor e do escravo, que eu inclusive nem falei, mas que está na Fenomenologia, né, uma obra essencial. O Fanon, né, Franz Fanon, que é um dos pensadores fundamentais para entender o pensamento africano, embora ele fosse do Caribe, mas ele tem uma influência muito forte no pensamento africano, na filosofia africana, e o Fanon também discute com algumas questões trazidas por Hegel nas suas obras. Então é fundamental conhecer Fanon, né, conhecer Paulo Freire e lembrar do diálogo que eles têm com a obra de Hegel, né. A gente tem o Papa Francisco, né, quem não sabe, o Papa Francisco ele é um dos grandes admiradores da obra de Hegel, lê Hegel, né, é um dos pensadores que ele mais admira, e existem várias referências. Na França parece que saiu um livro recentemente sobre o Papa Francisco como filósofo, né? E aí vai trazer essas influências.
Além do Zizek, né? O Zizek já é um pensador, né, mundialmente conhecido, extremamente ligado às mídias e tal. E o Zizek é um dos que sempre trazem, né, uma obra dele que é O Mais Sublime dos Histéricos, né, que ele vai falar sobre Hegel, né? Lacan, né, um pensador que também articula com Hegel. Jung, né, o psiquiatra suíço. Então você tem, né, todas essas grandes figuras do pensamento. Gadamer, né, um grande hegeliano. E o que a gente deve ler para conhecer, né, mais profundidade, mais compassadamente, né, com mais cuidado a obra de Hegel? A gente tem, né, pensadores alemães, franceses, ingleses, brasileiros, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, Jean Hippolyte, né, Alexandre Kojève, da tradição francesa, né, Bourgeois, Bernard Bourgeois, um dos pensadores também que resgata o pensamento de Hegel. Na Alemanha, tem o Walter Jeschke, que é um dos grandes professores lá em Berlim, ou Bochum, se eu não me engano. Professor Andreas Arndt, que é também um pesquisador de Hegel e Schleiermacher. Então tem muita gente aí, o próprio Gadamer, né, que é também um grande pensador da hermenêutica. E no Brasil a gente tem figuras, né, exponenciais. A gente, como eu citei, né, tem o padre Paulo Menezes, que traduziu Hegel. A gente tem o Henrique Cláudio Lima Vaz, né, o padre Vaz, que lá na UFMG, né, em Minas Gerais, tem um memorial dele, na FAG, na verdade, na Faculdade Jesuíta, uma das grandes referências de estudo de Hegel no Brasil, desde a década de 70. Né? Então, Lima Vaz é o grande... Né, aqui na UFC a gente tem o professor Kleber, tem o professor Conrad Utz, tem o professor Manfredo Oliveira, né, como eu já falei. Entre eles, a gente também pode citar o Jaci Menezes, que também é do Ceará, né, que é uma outra figura que já faleceu, mas tem a sua importância, né, nessas pesquisas sobre Hegel. Marcelo de Aquino, né, se não me engano, do Rio Grande do Sul. Paulo Arantes, Denis Rosenfield, né, Tadeu Weber. E todo o grupo agora que faz parte da Sociedade Hegel Brasileira, né, e dos vários GTs que tem de Hegel. Né, tem o GT da UES, né, que foi, digamos assim, que é um dos grandes, né, pontos, né, grandes núcleos de pesquisa hegeliana, né, na UES, e que, né, traz toda uma herança, né, um legado para a gente. Basicamente era isso que eu tinha, né, para falar com vocês sobre Hegel. A gente vai depois falar sobre outros momentos, lembrando, né, que esse ano, 2020, a gente tem 250 anos do nascimento de Hegel, né, 1770. E aí, em agosto, né, dia 27 de agosto, que também é uma data ligada a Santo Agostinho, né, então dois filósofos no mesmo dia, dois grandes filósofos. E daqui até lá a gente vai, né, trazendo novas reflexões sobre Hegel, sobre a obra de Hegel, né, e brevemente eu espero também, né, publicar algumas coisas. Já tenho alguns artigos, mas pretendo publicar minha dissertação de mestrado. Né. E é isso. Eu agradeço, né, a participação de todos.